terceiro A, terceiro B, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de matriz, tá? Hoje, o exemplo que eu vou mostrar, ele não tem a ver com uma aplicação de matriz, tá? Mas é mais para vocês continuarem reconhecendo a ordem de uma matriz e a posição do seu elemento de acordo com a linha e coluna, tá? Então aqui, olha, eu escrevi montagem de uma matriz a partir de uma expressão algébrica. Então é isso que nós vamos fazer. E aqui no quadro, então está assim: escreva a matriz A. Então lembra que o A é o nome da matriz, nós representamos por uma letra do nosso alfabeto maiúscula, de ordem 3 por 2. 3 por 2 quer dizer, essa matriz ela precisa ter 3 linhas e 2 colunas. E nós colocamos o número da linha primeiro, e esse número nós utilizamos também, por costume, a letra I. E depois a coluna, e a coluna ela é identificada pela letra J, certo? E aqui nós temos uma condição. Esse AIJ significa o elemento. O elemento AIJ quer dizer o elemento pertence a uma determinada linha e uma determinada coluna. E nós vamos trabalhar essa matriz de acordo com essa condição algébrica. 3 vezes o I ao quadrado menos o J. Então, vamos fazer isso. Primeiramente, nós vamos fazer o que a gente chama de matriz genérica, certo? A matriz genérica, então, ela tem a matriz A, as 3 linhas e 3 colunas. Eu vou começar fazendo assim, olha. Vou colocar A em todas elas. As partes aqui, né, correspondente aos elementos, né? Correspondente à posição de cada elemento. Aí depois, vou até mudar de cor, eu vou colocar a posição 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Vocês podem retomar o primeiro vídeo em que nós tratamos desse assunto, tá? Que a ordem da matriz, ela coincide com essa posição do último elemento, ó, 3 por 2, certo? Agora, nós precisamos montar, a partir dessa matriz genérica, nós precisamos montar a matriz numérica, baseada nesta condição. Eu vou fazer agora o cálculo com esse primeiro elemento. Então, vai ficar assim. A1, 1. Que número vai ser esse elemento? Então, nós vamos fazer aqui, ó. 3 vezes o I. O I é a linha, então vale 1. Esse I, ele está ao quadrado. Menos J. J é a coluna, que também é a primeira, certo? Aqui nós temos que fazer, como nós temos um número multiplicando uma potência, lembra daquela ordem de resolver expressão numérica, tá? Primeiro a potência. 1 ao quadrado é 1. Aí, então, esse 1 vai ser multiplicado por 3. Então, 3 vezes 1, isso aqui dá 3. 3 menos 1. Então, esse primeiro elemento vai ser 2. Aí, eu vou completando aqui, olha. Então, o meu primeiro elemento nessa posição é o 2. Já calculei que ele é o 2. Agora, eu vou calcular esse elemento, tá? Que ele é o A1, 2. Vai ficar assim. 3, olha, esse 3 já está na nossa condição. 3 vezes o I. O I continua sendo a primeira linha, que é 1 ao quadrado, menos J. Agora o nosso J é 2. Então, menos 2. Aqui da mesma maneira, primeira potência, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3 é 3. Isso aqui dá 3, menos 2 é 1. Então, esse nosso elemento A1, 2, ele é o número 1, tem valor 1. Agora, nós vamos fazer este aqui, o A2, 1.
A2, 1. 3 já está na nossa expressão, vezes o i ao quadrado. Agora o i mudou a linha, nós estamos na segunda linha. Então é 2 ao quadrado, menos o j. O j agora, olha, é a primeira coluna, então menos 1. Cuide sempre para fazer, ó. Aqui é uma multiplicação, só que essa multiplicação tem uma potência. Então, primeiro a potência, depois multiplica por 3, para daí, por último, subtrair esse 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. Então, esse nosso elemento aqui é o 11. Vamos fazer esse elemento de posição 2, 2. Vai ficar assim. A2, 2. O 3, ó, é sempre essa expressão. 3 vezes o i ao quadrado. O i é 2. Então, 2 ao quadrado. Menos o j. O j agora é a segunda coluna. Então, menos 2. Faz primeira potência. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 2, 10. Então, esse elemento aqui é o número 10, ou o valor 10. Agora, nós vamos para esse. A3, 1. Então, aqui nós temos 3, que vai multiplicar o i, que é a linha. Agora, a gente passou para a terceira linha. Então, 3. Esse i está ao quadrado, menos o j. O j, então, a gente está na primeira coluna. Assim. Primeiro faz a potência, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui deu 27. 27 menos 1 dá 26. Então, esse elemento aqui é o 26. E por último, ó, chegamos então ali o final, nós vamos fazer o A32. O A32, então nós temos o 3, que vai multiplicar o i, que é a terceira coluna. Esse i está ao quadrado, menos j. Agora o j é o 2, porque esse elemento está, ó, na segunda coluna. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui, olha, deu 27. 27 menos 2, 25. Então, aqui é 25. Certo? Então, esse exercício pediu para a gente escrever a matriz dada uma certa expressão algébrica. Essa expressão era 3i ao quadrado menos j. Essa expressão, pessoal, ela pode alterar, certo? E vocês, então, irão fazer os cálculos baseado na posição daquele elemento. Como eu disse, esse exercício não é nenhum exercício de aplicação das matrizes, é mais um treino para que vocês reconheçam linha, coluna, certo? Então, esse foi um exemplo, nós vamos fazer mais um para que vocês fiquem bem craques, ok? Agora, nós precisamos, olha, escreva a matriz coluna, então é a matriz B, de ordem 4 por 1, tal que B e J igual a 2i mais j ao cubo. Esse enunciado está escrito aqui no quadro, tá? É o mesmo. Então, nós vamos fazer a matriz genérica. A matriz genérica é a matriz B, que tem 4 linhas e uma coluna. Uma coluna só, por isso é chamada de matriz coluna. Lembram do vídeo anterior? Aí, vou colocar os elementos dessa matriz B, certo? Uma coluna só e ela tem 4 linhas. Agora, eu vou colocar a posição do elemento. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Olha só como a posição do último elemento, ela coincide com a ordem da matriz. O elemento B, 4, 1 e a matriz, ela é de ordem 4 por 1, certo? Aí, nós vamos fazer os cálculos e já vou deixar aqui
o espaço já reservadinho para nós construirmos a nossa matriz numérica de acordo com os cálculos que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Agora, nós temos essa expressão que vai nos ajudar a montar essa matriz solicitada. Vamos pegar esse elemento aqui, ó, primeiro elemento dessa matriz, B1, 1. E vamos lá. O 2 está multiplicando o número da linha, que é o I. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1, que é a primeira linha, mais o J ao cubo. O J é a coluna, que também é a primeira. E nesse caso, é a primeira e a única coluna que essa matriz tem. Então, esse J vai ser sempre 1. Então, vai ficar 1 ao cubo. Aqui, nós temos que fazer a multiplicação, temos que fazer a potência para depois somar. Então, veja bem, 2 vezes 1, 2. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Então, 2 mais 1 é 3. Então, aqui nós vamos colocar o primeiro elemento dessa matriz, que é o 3. Vamos para o segundo, B, 2, 1. Então, vai ficar 2 vezes o número da linha. Agora, nós estamos na segunda linha. Então, aqui vai o 2. Mais o J ao cubo. Observa que o J vai permanecer como 1, porque a gente só tem uma coluna. 1 ao cubo. Agora, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, esse elemento aqui é o 5. Então, fizemos esse. Agora, vamos para esse. B, 3, 1. Então, nós temos 2 vezes o número da linha, que agora mudou para a terceira linha. 2 vezes 3 mais J ao cubo. O J permanece 1. Então, 1 ao cubo. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, esse elemento é o 7. E, por último, vamos fazer o elemento B4, 1. 2 vezes I, então agora é 2 vezes o 4, porque nós estamos na quarta linha. Mais o J ao cubo. O J continua sendo 1 ao cubo. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, aqui nós temos o elemento 9. Montamos, então, a nossa matriz numérica de acordo com a condição que foi pedida para que a gente montasse essa matriz, certo? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula nós vamos ver então uma aplicação de matrizes para que a gente trabalhe as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão de uma matriz por um número, certo? Até a próxima aula, um abraço para todos vocês.